A Taesa foi uma empresa que pagou muitos dividendos ao longo dos últimos anos, mas será que isso é sustentável? Quanto que ela deve pagar dividendo esse ano e nos próximos? É o que a gente vai responder nesse vídeo. Para isso, eu trouxe o Bernardo, que é nosso analista do setor elétrico aqui na Suno, para responder essa questão, e ele vai dar um presente para vocês também, tá bom? Então acompanha o vídeo. Tiago, colocando todo mundo na mesma página, eu acho que para entender onde vai, quais são as nossas hipóteses sobre esses dividendos da Taesa, primeiro vamos entender um pouco do negócio em que a companhia opera para ganhar dinheiro, né? A Taesa é conhecida aí de praticamente todas as pessoas que investem na nossa bolsa e ela atua no setor de energia elétrica, então, mas mais especificamente como uma empresa especializada em transmissão, que é possível dizer que é um modelo de negócios mais simples dessa cadeia, que também conta com geração, né, e distribuição dessa energia. Em resumo, então, a empresa lá constrói ou adquire linhas operacionais e na medida em que cada transmissora que ela atua estiver funcionando para a finalidade final ali do negócio, ela passa a receber a chamada receita anual permitida, né, a RAP, pelo prazo da concessão, que parte de 30 anos. Esse dinheiro aí que pinga na conta da empresa todos os anos, vale frisar, além de ser corrigido anualmente pela inflação, também não depende do volume de energia efetivamente transportado nessas linhas, mas sim apenas do fato dela disponibilizar essas linhas de transmissão funcionando. Por isso que a gente costuma dizer que transmissão é o segmento de menos risco dentro do já relativamente seguro setor elétrico, né? É bem básico, pessoal. Previsibilidade pelo longo prazo das concessões, além de ser fácil o repasse da inflação pelo próprio molde dos contratos. Então, se o país entra em uma recessão forte, essas linhas precisam sim continuar operando e elas seguem então recebendo esse reajuste anual, segue recebendo essa RAP. Diferente então da maioria das empresas que precisam negociar eventualmente com consumidores, com fornecedores, né? Um preço talvez mais baixo, não consegue repassar tudo, e aí elas acabam tendo que deixar dinheiro na mesa nas crises, né? Algo que não acontece de praxe nas transmissoras principalmente. E por fim, acho que não menos importante, como ela consegue operar então uma nova linha e aumentar essa RAP ao longo do tempo. Anualmente, a ANEEL, né, que é um órgão do setor, ele leiloa o direito para uma série de construções de linhas de transmissão. Então acaba vencendo aquela empresa que aceita assumir esses investimentos em troca da menor receita ofertada, ou seja, é o que a gente chama de leilão reverso, né? Eu não tenho que pagar para vencer em si, mas sim tenho que aceitar cobrar menos que os meus adversários para conseguir ganhar essa linha. Então, entendendo como funciona o segmento de transmissão, a gente já consegue começar a entender também como a Taesa conseguiu expandir gradualmente ao longo do tempo, hoje praticamente dobrando a receita contábil de 10 anos atrás. Vocês podem conferir aí no Status Invest. Em primeiro lugar, é preciso retomar assim que todos os segmentos de energia elétrica, eles oferecem uma proteção muito boa contra a inflação, né? Com essas remunerações das empresas sendo por tarifa, né? Enfim, sendo corrigidas anualmente. Só aí a gente já tem um componente muito importante do crescimento da receita, né? Mesmo que a empresa eventualmente não iniciasse novas operações, não absorvesse novos ativos ao longo do tempo, o mero repasse da inflação no que ela já opera hoje já traria aí uma expansão da receita, como a gente pode observar. Além disso, a Taesa é sim uma empresa que investiu bastante em crescimento ao longo do tempo, hoje tendo, por exemplo, mais 4 projetos aí em fase inicial de construção. Então, para além desse mero repasse de inflação, que no final das contas não representa ganho real, porque ganho real acaba sendo sim ganho de poder de compra, né? Um repasse de inflação é importante, mas não causa ganho de poder de compra, ela também adicionou crescimento expandindo as operações, então construindo novas linhas, adicionando mais receita anual permitida. Tá gostando dessa ferramenta? O Status Invest Forecast, eu praticamente uso todos os dias para analisar as empresas, ver os números, ver o que as pessoas estão projetando, e isso está disponível para você agora, ó, na faixa, gratuito, 30 dias para você. Vou deixar aqui o link abaixo para você se cadastrar, ter 30 dias úteis para utilizar essa ferramenta incrível. Vamos pro vídeo. Como vocês podem ver novamente no Status Invest, isso se traduziu em mais dividendos nos últimos anos, né? Obviamente, com a Taesa chegando no ápice de pagar ali 2,3 bilhões em 2020, número que decaiu principalmente em 2022 e 2023, conforme até era uma expectativa que inclusive a gente chegou a comentar aqui no canal. O que acontece, né? Existe uma pequena confusão entre o resultado contábil e a geração de caixa de fato no segmento de transmissão. Uma vez que as normas contábeis mais específicas aí do setor
fazem com que os resultados acabem sendo inflados nos períodos de inflação elevada e eles desinflam, né, nos momentos em que os indicadores inflacionários decaem bastante. Vocês vão lembrar que em 2020 e em 2021 a gente protagonizou uma escalada muito grande do IGPM por conta da pandemia, o que fez com que a Taesa reportasse um lucro muito elevado, pouco conectado naquela situação com a geração de caixa do negócio nesse período, né? Que parte, obviamente, da RAP. Então, ela tem uma exposição grande ao IGPM, né? Tem uma série de concessões em IGPM e se beneficiou contabilmente disso, né? Reportando resultados que eu julgo inflados nesse período. Como a política de dividendos da empresa assume, então, esse lucro contábil como parâmetro e a própria Taesa tem um hábito de também assumir um payout elevado, ela se viu aí, entre aspas, obrigada a distribuir um montante de dividendos maior do que o de fato foi gerado aí entrando no caixa da empresa nessas datas. Mas e para 2024 e 2025, o que o investidor pode esperar? Hoje o mercado espera 8,4% de yield para 2024 e 9,8%, quase 10% aí em 2025. Outros dois dividendos generosos mantendo essa dinâmica que eu vinha comentando sobre a companhia, mas ainda menores do que o que foi entregue ali em 2020, 2021 e 2022. Então, baseado aí nas próprias projeções de lucro do Status Invest, esses 8,4% seriam cerca de 1,1 bilhão entregues aí com payout de cerca de 90%. Ou seja, o mercado ele segue entendendo que mesmo diante de alguns desafios e uma alavancagem ali quase atingindo um limite, a empresa deve seguir optando por não reforçar o caixa com distribuições eventualmente menores, né? Ela não quer arrefecer essas distribuições muito provavelmente. Pô, Bernardo, você tá me falando aí que o dividend yield projetado é alto e mesmo assim tá vendo problema? Eu acho, pessoal, que se fosse simples assim, seria só procurar o yield mais alto, nosso trabalho aqui da análise seria muito mais fácil, né? Mas não é bem essa a questão. Acontece que o jogo das empresas é um jogo de equilíbrio entre remunerar corretamente os acionistas hoje, ao mesmo tempo em que a empresa ela precisa também garantir a sustentabilidade dessa remuneração no longo prazo. No caso específico da Taesa, é até algo que a gente vem batendo na tecla há bastante tempo e uma tese que nos deu até um bom resultado nesses últimos 2 anos. Ela possui uma concentração preocupante de concessões vencendo no início de 2030 até o início de 2034. Isso representa aqui nas nossas contas nada mais nada menos do que 50% da RAP dela, né, dessas receitas contratuais. Isso já considerando inclusive os ativos mais novos aí em fase de construção. E não existe milagre, pessoal. Se ela precisa investir para compensar vencimentos de concessões e não se tornar eventualmente uma empresa menor no futuro, ela poderia sim bancar esses investimentos com alavancagem, né, com endividamento, mas chegou num patamar relativamente elevado que não tem mais tanto espaço para isso, né? E se ela também deseja seguir pagando muitos dividendos para acionista no curto prazo, alguma ponta dessa conta, na minha visão, não vai fechar, tá? E isso vai fazer com que em algum momento ela tenha que optar por talvez não investir e aceitar esse futuro um pouco menor, né? Encolher um pouco no futuro, ou cortar momentaneamente esses dividendos, né? Nem que seja por 1, 2, 3 anos, né? Ou até mesmo realizar uma oferta de ações, como já foi comentado. Que nesse caso da oferta de ações, mantendo então dividendos elevados, seria mais ou menos como dar para o acionista em um bolso e tirar do outro, né? Porque você teria que receber e depois logo a mais aportar na empresa ou ser diluído. Então, sim, tudo indica que a Taesa ela vai manter dividendos pelo menos nos próximos 2 anos, mas a minha visão é de que isso não é necessariamente bom por conta desse fator da reposição dos ativos da empresa. É isso, pessoal. Gostaram desse vídeo que eu e o Thiago trouxemos para vocês? Deixem o like, a inscrição no canal e comentários para a gente ver outras teses que vocês vão querer enxergar aí a gente comentando, enxergar a visão da Suno sobre elas. Se vocês quiserem ter opiniões e um acompanhamento ainda mais detalhado em tempo real dessas empresas, com teses, lives semanais, até para vocês tirarem dúvidas, avaliem nossas assinaturas no site da Suno. Deixem os comentários, comentem, compartilhem. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.